Pelo menos 73 pessoas morreram e milhares precisam de ajuda humanitária após Moçambique ser atingido pela passagem do ciclone. As operações de resgate em Moçambique foram reforçadas nesta quarta-feira, 20 de março, depois de centenas de pessoas terem morrido em consequência do ciclone Idai. Imagens televisivas mostram equipas de resgate sobrevoando áreas inundadas, salvando pessoas de árvores. O centro de Moçambique ficou devastado após a passagem do ciclone Idai, que também atingiu o Zimbábue. De acordo com a Cruz Vermelha, a cidade de Beira, a segunda do país, foi 90% destruída. As equipes de resgate trabalham em várias áreas em busca de sobreviventes e pessoas isoladas. Março de 2019, o céu escureceu sobre Moçambique. Em poucas horas, uma das maiores tragédias naturais da história da África Austral mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Este é o documentário sobre o ciclone Idai. Antes de entendermos a devastação causada pelo ciclone Idai, é importante saber como um ciclone tropical se forma. Tudo começa sobre as águas muito quentes dos oceanos. O calor faz com que a grande quantidade de água evapore subindo para a atmosfera na forma de vapor. À medida que esse vapor sobe, ele esfria e se transforma em nuvens carregadas de chuva, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia alimenta a tempestade, fazendo com que ela cresça cada vez mais. Ao mesmo tempo, a rotação da Terra faz com que os ventos comecem a girar em torno de um centro de baixa pressão, formando a característica espiral de um ciclone tropical. Quando encontra condições favoráveis, esse sistema pode se transformar numa das forças mais destrutivas da natureza. O Oceano Índico desempenha um papel fundamental na formação de ciclones que atingem Moçambique. Para que um ciclone se desenvolva, a temperatura da superfície do mar precisa estar acima de aproximadamente 26,5 graus Celsius. Quanto mais quente estiver a água, maior será a quantidade de vapor produzida e, consequentemente, maior será a energia disponível para alimentar a tempestade. No início de 2019, parte do Oceano Índico apresentava temperaturas elevadas, criando condições ideais para que o Idai ganhasse força rapidamente antes de chegar à costa moçambicana. À medida que um ciclone se fortalece, seus ventos tornam-se extremamente intensos. No caso do ciclone Idai, as rajadas ultrapassaram os 170 km/h em algumas áreas. Ventos dessa intensidade são capazes de arrancar telhados, derrubar árvores centenárias, destruir pontes de energia e causar o colapso de edifícios mais frágeis. Além dos ventos constantes, as rajadas tornam o cenário ainda mais perigoso, lançando objetos pelos ares e dificultando qualquer tentativa de abrigo ou resgate durante a tempestade. Os ventos não foram o único problema. O ciclone Idai trouxe chuvas intensas durante várias horas, despejando um enorme volume de água sobre cidades e zonas rurais. Rios transbordaram, estradas desapareceram sob as águas e bairros inteiros ficaram completamente inundados. Em muitas regiões, as famílias perderam as casas, plantações e bens pessoais. As águas contaminadas também aumentou o risco de doenças, agravando ainda mais a crise humanitária. Foi a combinação de ventos violentos, chuvas torrenciais e enchente que transformou o Idai numa das maiores tragédias naturais da história de Moçambique. No início de março de 2019, os meteorologistas começaram a acompanhar uma tempestade que rapidamente ganhou força. Quando a eletricidade desapareceu, milhares de famílias ficaram completamente isoladas. Quando o sol nasceu, ninguém conseguia acreditar na dimensão da destruição. Quando as águas começaram a baixar, a verdadeira dimensão da tragédia tornou-se evidente. Centenas de pessoas perderam a vida em Moçambique, enquanto outras morreram nos países vizinhos, afetados pelo ciclone. Muitas vítimas foram surpreendidas durante a noite quando o vento violento e enchente destruíram suas casas. Para inúmeras famílias, aquele dia marcou a perda de entes queridos e deixou uma dor que permanece até hoje.
Além das mortes confirmadas, muitas pessoas desapareceram durante a passagem do ciclone. Algumas foram arrastadas pelas fortes correntezas, enquanto outras ficaram isoladas em áreas de difíceis acessos. Equipes de buscas trabalharam durante dias utilizando barcos e helicópteros para localizar sobreviventes e encontrar desaparecidos. Em muitos casos, as famílias nunca tiveram a oportunidade de saber o destino dos seus parentes. Milhares de casas foram destruídas ou ficaram completamente submersas. De um momento para o outro, famílias inteiras perderam tudo o que possuíram: roupas, móveis, alimentos e documentos. Sem um lugar seguro para viver, muitas pessoas buscaram abrigo em escolas, igrejas, centros de acolhimento improvisados. A vida nesses locais era difícil, com espaço limitado, falta de privacidade e necessidade constante de alimentos, água potável e assistência médica. Após as inundações, surgiu uma nova ameaça: a cólera. A destruição do sistema de abastecimento de água e saneamento faz com que muitas pessoas consumissem água contaminada. Em poucos dias, centenas de casos foram registrados, levando as autoridades de saúde e organizações humanitárias a iniciar campanha de vacinação, distribuição de água tratada e ações de higiene para evitar que a doença se espalhasse ainda mais. A agricultura, principal fonte de sustento de milhares de famílias, sofreu perdas devastadoras. As fortes chuvas inundaram campos de arroz, milho, mandioca e outras culturas, destruindo plantações que estavam prontas para a colheita. Animais domésticos também morreram ou desapareceram. Sem produção agrícola, muitas comunidades enfrentaram escassez de alimentos e dificuldades para reconstruir sua economia. A educação também foi gravemente prejudicada. Muitas escolas tiveram telhados arrancados, sala de aula destruída ou ficaram completamente inundadas. Em diversas comunidades, os edifícios escolares passaram a servir como abrigo para famílias desalojadas, atrasando o retorno das aulas. Milhares das crianças ficaram sem acesso à educação por semana ou até meses, aumentando os desafios para a recuperação das comunidades. O impacto do ciclone Idai foi muito além da destruição de edifícios e estradas. Ele afetou vidas, separou famílias, interrompeu o sonho e deixou marcas profundas na história de Moçambique. No entanto, em meio à dor, nasceu também uma poderosa demonstração de solidariedade, coragem e esperança, que ajudou milhares de pessoas a recomeçar. Mesmo diante da dor, o povo moçambicano mostrou uma força extraordinária. O ciclone Idai deixou cicatrizes profundas em Moçambique, mas também revelou a coragem, a solidariedade e a esperança de um povo que se recusou a desistir. Que esta história sirva como memória, aprendizado e homenagem às vítimas e aos sobreviventes.